Fala, câmara do céu, tudo bem com você? Eu sou Peri Andrade, esse aqui é outro Primeiras Impressões de dia 10 de fevereiro. A gente já tá falando de discos mais aguardados de 2023. É doideira demais. Cara, se você pega a lista de lançamentos das próximas semanas, assim, sempre vai ter algo muito incrível. E posso até continuar dizendo, que desde o começo do ano, eu já ouvi muito disco bom, muito disco que eu falei assim, uou, que disco interessante, porra, que trabalho foda. E aqui tava um dos álbuns que realmente, mano, assim como vai ter no final do mês, daqui a 2 semanas eu acho, né, o disco novo do Gorillaz, esse daqui era um dos discos que eu tava assim, agoniado. Mas sabe quando você parece que o negócio não chega? Sexto disco de Inéditas, depois de meio que 4, 5 anos, né, de hiato, e 6 anos sem um álbum novo. After Laughter foi o último álbum deles. Paramore, Hayley Williams e companhia. De volta em grande estilo. Seus primeiros singles, The News, né? A própria This Is Why já indicavam que, mano, ia vir um descasso. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado desse álbum. Muito! Eu já venho falando isso há algum tempo, mas eu precisava ver o álbum por inteiro pra ver isso concretizado. O como que o Paramore, ele vem se desenvolvendo numa banda extremamente satisfatória. A criação de som, criação de narrativas, mensagens, tudo. O Paramore, ele tem evoluído muito melhor do que todos os seus pares da época. Ou até bandas que talvez tenham influenciado a própria banda. A primeira coisa que eu posso dizer desse disco é que isso pra mim representa uma banda evoluir ao mesmo tempo que saber reencontrar suas raízes. E isso não poderia ser mais próximo do que o resultado empolgante, sabe? Pra você ver uma banda há tanto tempo na estrada. Vamos falar primeiro do som, que eu acho que é uma coisa que as pessoas talvez estavam muito... Caraca, eu acho que as pessoas mais em The News, acredito eu. Na própria This Is Why, eu já tinha falado isso, o como que eu via que ali tinha... ao mesmo tempo que uma coisa dançante ainda do After Laughter, mas você já via elementos que lembravam um post-hardcorezinho, uma coisa de um Red Hot, um funkeado mais rock, um pouquinho mais pesado, sabe? Até levemente umas coisas meio quase grunge ali no final. Muitos elementos de indie, ainda assim. Mas ainda você conseguia também jogar lá pra espécie do emo mais um pouco mais porradinha, né? Era uma junção de coisas. E o Paramore hoje em dia é essa junção de coisas. The News já é aquela coisa bem mais post-hardcore, bem mais intenso, bem mais... Talvez uma das músicas realmente mais pesadas do trabalho. E aí veio o single seguinte, C'est comme ça. Acho que é assim que se fala, né? Francês, essa porra. Que ali você tem, inclusive, uma das coisas que a Hayley falou que era um dos grandes influências pra esse disco. Block Party. Pra mim, assim, é muito Block Party essa música. Ao mesmo tempo que tem muito de Dry Cleaning também, que é uma banda recente. Muito de post-punk. E você vai ver muito ao longo do disco. Mais do que post-hardcore que eu achei que teria, mas é muito post-punk. Eu achei isso muito interessante. E casa muito bem com o tipo de guitarra rapidinha, arisca, sabe, desenvolta, que a gente vai vendo desenvolvendo ao longo do trabalho. E C'est comme ça é uma música que ela flerta mais, né, até pelos vocais mais falados e tudo. Ela tem uma coisa mais... Tem a coisa dançante do After Laughter, mas parece que remete àquele pós-punk garageiro, levemente punk, ali do começo dos anos 2000. Então você tinha 3 identidades distintas de faixas ali no começo, só que já diziam muito bem o como que a banda seria abrangente nesse trabalho, com alguns focos especificamente, mas muito abrangente. E isso a gente vai ver, inclusive, nas letras também, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque você vai ter Running Out of Time, inclusive acho que vai ser um dos próximos clipes, né? Você tem uma coisa meio funk soul, quebradaço lá, Thundercat da Internet, Steve Lacy. Você tem a Big Man Little Dignity, que você tem um pós-punk mais cinzentão, assim, meio quase sorumbático em alguns momentos, até pelo tema da música, né? Mas me remete muito, por exemplo, a Fontaines DC em alguns momentos aqui, principalmente no uso dos riffs, acho bem legal isso. Você tem, falando também de pós-punk, você tem o First, que você tem uma mistura muito, assim, inesperada, mas principalmente pela essa junção de ideias que o Paramore está se apresentando ao longo dos últimos anos, com cada um dos trabalhos individualmente, te pensando como eles foram concebidos, né, e das suas origens,
Queen of the Stone Age, Susie and the Banshees, Pearl Jam, Yeah Yeah Yeahs. Você tem uns elementos eletrônicos ali no começo de Figure Eight que parece uma coisa meio bonobo, meio caribou, ao mesmo tempo que você tem a Laia, que talvez seja umas coisas de melodia, tanto de voz quanto instrumental, mais bonitas, mais calmas, intimistas talvez até, que o próprio Paramore já fez. As duas últimas músicas no final, inclusive, pensando que são alguns dos momentos, mas eu acho que o trecho final do trabalho, né, pensando no geral, talvez seja o trecho, eu acho que mais contido, mas ainda assim com muitas brincadeiras, com muitas experimentações e tudo. E eu gosto muito disso, porque eu esperava pelos primeiros singles que a gente já ia engatar, talvez, que é o normal de um trabalho, até visto em trabalhos também do Paramore em si, lá pra terceira, quarta, quinta faixa, alguma coisa assim, esse tipo de música mais contida, amorzinho, alguma coisa assim. E não. Inclusive, quando eu falo no disco, eu nem sei se eu acho que eu sinto que tem uma música exatamente falando sobre amor especificamente. Acho que tem sobre relacionamentos, sabe? Sobre relações, sem ser amorosas e tudo, mas não exatamente sobre uma coisa mais amorzinho. Como isso me ganhou no trabalho? Porque eu acho que você botar, inclusive, pro trecho final, poderia soar que o disco cairia, mas não. Eu acho que flerta muito pro final pra essa coisa mais indie, shoegaze, umas coisas assim, dream pop, mas ainda assim mantém o tom muito alto. Lembra algumas coisas do trabalho solo da Hayley. Ele é um disco que ele é muito fluido, ele é um disco que o ritmo, ele tá sempre cavalar, ou tá sempre muito eloquente. Se a pessoa tá com saudade, quando eu digo a frase, né, que eu falei, como uma banda consegue evoluir, ao mesmo tempo reencontrar suas raízes, ele não é o disco de pop punk que as pessoas esperariam, não é o disco de emo que as pessoas esperariam. Porém, ele é um disco sim guitarreiro. Ele é um disco que ele flerta e usa muito bem as suas características de guitarra para outras coisas, evoluindo o som dançante que a banda estava fazendo, as coisas percussivas que a banda estava apresentando, os ritmos quebrados, as coisas de começo de carreira que eram mais rasgadas, que eram mais, eu acho que emotivas, floreadas. Tudo isso eu vejo juntando o passado, o presente e muito, mas muito o futuro do Paramore. E aí, eu acho que pra deixar melhor as coisas ainda, e pra dar mais nuance, mais impacto, e falar que banda é essa, hein, hoje em dia, 2023, quem imaginaria, por mais que fosse uma banda de qualidade, mas principalmente pensando nos seus pares de novo falando, muitas pessoas seguiam um caminho muito pop, mas tentando ser próximo daquela linha inicial. O Paramore, talvez até por causa das muitas mudanças de line-up dentro do grupo, né, de formações de membro que a banda foi tendo, Hayley em si e os membros que entravam e saíam, eles tiveram que muito se reinventar, se reaprender o que era o Paramore. E talvez esse, inclusive, seja um disco para mim mais coeso da banda, mesmo com muita coisa acontecendo. Mas eu acho que tem uma linha muito clara nos temas, uma linha muito clara na sonoridade, sabe? Mantém essa fluidez ao longo do trabalho, justamente porque é o primeiro álbum que a gente não tem essa quebra. A gente tem o primeiro álbum que os membros eles voltam. E essa pausa, esse ato que eles deram foi muito convidativo, no sentido de reabastecer suas energias ainda sendo uma banda, isso no sentido de como criar um trabalho novo, como criar esse trabalho novo e aprimorar o que já tinha feito no anterior, como resgatar as coisas do passado sem soar datado, sem soar repetitivo e ao mesmo tempo no timing perfeito, correto, que é esse retorno desse rock que a banda inicialmente ajudou a construir, só que ainda falando assim, a gente ainda é sinônimo porque a gente não está se repetindo, a gente está sendo o guia, o farol, está sendo aquela banda que a gente é o diferenciado. Isso faz uma banda ser uma banda de uma geração, ser uma banda influente, ser uma banda que, com o passar dos anos, vai ser o Paramore que as pessoas vão lembrar. Eu fico muito emocionado com isso mesmo, ver essa evolução realmente que eles tiveram na carreira. E pra falar das letras, porque você tem autoculpa e como a indústria pode ser venenosa, pensando principalmente numa vocalista mulher, né, em Thick School, lá pro final do álbum, você tem insegurança e falta de sentimento no relacionamento. Inclusive, as várias músicas que falam sobre essa questão de relacionamento, que falam também como autossabotagem ou hábitos nocivos a si próprio, a Running Out of Time, já citada a Seis Cansar também, a Liar, a Figure Eight com só negócio de falar sobre relações destrutivas. Cara, como que a descrição das coisas
é muito, ao mesmo tempo, bruto. Eu fiquei me vendo em várias das situações, porque eu não acho que ela, inclusive, muitas vezes, algumas letras sim, mas eu acho que ela bota numa perspectiva muito ampla, que qualquer pessoa pode se identificar independente do gênero. Numa sensação muito parecida que eu tive com o disco recente, por exemplo, da Fresno. Os discos recentes da Fresno, né? Falar assim, nossa... Que também é outra banda que aprendeu a se redescobrir e evoluir o seu som e se tornar um parâmetro. A capacidade narrativa, a capacidade lírica de falar coisas que são trivialidades do nosso dia a dia, mas batem tão profundamente, porque às vezes a gente não para pra pensar nisso. E eu gosto muito de ver letra assim, porque às vezes eu tô cansado de ver letra de relacionamento, às vezes eu tô cansado de ver letra sobre força, às vezes eu tô cansado de ver, sabe, letras sobre farra, sobre, tipo, cara, tem ótimas letras sobre essas coisas, mas é muito fácil escrever sobre isso. Difícil escrever sobre o que é escrito aqui. Inclusive, quando eu falo que tem letras que nem todas eu posso me identificar, mas ao mesmo tempo eu posso sentir a dor, eu posso seguir a raiva, a indignação. Mano, masculinidade tóxica, impunidade das ações relacionadas a homens, pensando muito em movimentos como o Me Too e outras coisas assim, como a Big Man Little Dignity. Do caralho, que puta letra, assim, mano. Tu sente nas letras, assim, realmente... ela assim com aquele ardor, aquele ódio dessas coisas que acontecem, assim, é foda. Eu tava ansioso porque eu não queria me decepcionar com esse disco. Em certa parte, o After Laughter, por uma quebra de expectativa, eu me decepciono em uma parte com ele, por mais que eu acho um ótimo trabalho. Acho bom pra caceta. Aqui não. Tudo dentro dos conformes ainda me surpreendendo muito e falando assim, não tem como, é uma das melhores bandas na atividade e não está acontecendo ainda. Eu achei que ia acontecer pra esse ano, mas falta isso aqui, ó, isso aqui, pro Paramore ser a grande banda também nos nossos tempos agora nos festivais. Esse álbum mostra isso e eu acho que só tende a melhorar e ficar cada vez maior. E falando de cada vez coisas mais relevantes, né? Câmara, foi isso. Primeiras impressões de This Is Why. Gostou? Comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal Bota Siletia pra saber conteúdos aqui no Musicalize. E também, Chave Pix tá aparecendo aqui. Se você puder dar aquela forcinha, aquela moralzinha pra gente, por favor. Qualquer valorzinho é super significativo. Sério mesmo. Ajuda muito a gente a manter o canal, que estamos cada vez mais tentando fazer conteúdo bacana pra vocês. Além disso, obviamente, não se esquece também de me seguir em redes sociais, TikTok, Instagram meu e do Musicalize, no caso, né? Então foi isso. Outras primeiras expressões, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!